Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8, o nosso tema é a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é o nosso Salvador. Mesmo no Antigo Testamento, nós vemos que, principalmente no livro aos Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, vai falar que o sangue de animais não era suficiente, o seu sangue não era suficiente para salvar o pecador. Mas sim, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós podemos ver que o seu sangue é suficiente, um único sacrifício. Então, nosso texto, nosso título, mais uma vez, a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver como que aconteceu. Claro, não dá para falar tudo, que isso é um estudo muito amplo, porém, é um resumo que nós temos aqui na lição de hoje, falando acerca da obra salvífica do Senhor Jesus. O nosso texto do dia, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por quê? Porque o sangue de bode, o sangue dos animais, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era válido somente por um ano. E agora o sangue de Cristo ele é válido por toda a eternidade, ou seja, dali para frente o sangue de Jesus Cristo alcançaria o pecador e não precisaria mais desse tipo de sacrifício. Aqui, na nossa síntese, não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo. Qual garantia é essa? Irmãos, não é que assim nós temos toda a garantia. Não, nós temos garantia sim, se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, nós temos todas as garantias de sermos salvos. Essa sim é a nossa garantia de salvação, de estarmos em Cristo. No nosso texto bíblico que está em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 11 ao 21, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no versículo 11 diz assim: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Porque não nós recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhas que responder aos que se gloriam na aparência e no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo essa carta à igreja de Corinto, estava explicando, olha, agora que se ele morreu por vós, se ele, o Senhor, morreu por vós para vos salvar, então agora nada mais justo, vamos dizer assim, de você também dar a vida para ele, ou seja, para que a sua morte não venha a ser em vão, mas sim venha a ser propagada, venha a ser falada, venha a ser vivida acerca daquilo que o Senhor já fez por vós. Versículo de número 18, e tudo isso provém de Deus, para que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O homem estava afastado, desde o Jardim do Éden, o homem estava afastado de Deus. Deus permitiu, Deus colocou, Deus queria cultuar com o seu povo, colocou no coração de Moisés o tabernáculo para que pudesse cultuar com o seu povo. Depois nós vemos Davi tomou a iniciativa de fazer o templo, mas não foi ele que construiu, foi o seu filho Salomão. Então Deus sempre teve essa com o homem, né? Teve essa ligação com o homem, mas não era uma ligação completa, e sim era uma ligação meio que esporádica, se é que a gente pode dizer assim. Claro, o homem nunca ficou desamparado, irmãos, mas aqui Deus ele queria outra vez ter uma relação mais íntima com o homem. E o que aconteceu? Foi enviado o seu filho Jesus para que pudesse ligar essa reconciliação. Na nossa introdução, a obra da salvação pode ser analisada por vários ângulos. Uma das possibilidades é a compreensão da salvação a partir dos generosos atos de Deus em nosso favor. Que generosos atos são esses? Todas as possibilidades Deus dá para nós. Todas as possibilidades nós temos em Deus para estarmos na sua presença e fazermos a sua vontade. E aqui, se elegemos três deles, sacrifício, reconciliação e redenção. Essas três que iremos falar no decorrer da aula. A primeira é o sacrifício. O que é um sacrifício no Antigo Testamento? Pode-se definir sacrifício numa perspectiva veterotestamentária como a prática
cultica de oferecer produtos do campo ou animais a Deus. Ou seja, que sacrifício era esse? É claro que no Antigo Testamento algumas religiões sacrificavam crianças, né? Sacrificavam pessoas. Sempre existiu esse tipo de prática, mesmo nos outros povos antigos, no Antigo Testamento, naquela época. Mas aqui é denominado sacrifício para Deus tudo aquilo que você traz de melhor, tudo aquilo que você coloca melhor. O povo, para levar o sacrifício até Moisés, para que o sacrifício fosse aceito no templo, tanto de cereais quanto de animais, tinha que ser sempre o melhor. Então aquilo que é o melhor para você, você também tem que dar para Deus. Era isso que eles tinham que entender na sua mente, ou seja, era isso que eles deveriam saber acerca do sacrifício. O sacrifício é sempre o melhor. Aqui na parte 2, o que é um sacrifício em Novo Testamento? Já no Novo Testamento, quando a revelação de Deus manifesta-se de modo completo e plenamente inteligível a partir de Cristo, o sentido do ato de sacrificar ganha novos contornos, direciona-se muito mais para uma prática associada diretamente ao próprio indivíduo e suas faculdades, ou seja, deixa de ser algo propriamente material com repercussão espiritual para ser uma prática espiritual com consequências materiais. Ou seja, no Antigo Testamento, eles sacrificavam animais, bens materiais. E agora não. No Novo Testamento, isso mudou. No Novo Testamento, tudo é espiritual. É claro, irmãos, a gente pode doar, sacrificar alguma coisa, mas porém o mais interessante é que o ensinamento de Cristo sempre foi espiritual. De que forma? Nós temos que colocar a nossa mente em Cristo, as nossas práticas, os nossos pensamentos, o nosso coração em Cristo. Esse tem que ser o nosso sacrifício. Pensarmos em Cristo, desejarmos a Cristo, falarmos de Cristo. Não apenas entregar um sacrifício, ir embora e fazer tudo de novo e depois ir lá o outro ano de novo como eles faziam, sacrificar de novo para tirar aquela culpa e depois volta e faz tudo. Não, e não é isso que Deus quer. Não é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Jesus veio nos libertar do pecado. E aqui, o sacrifício do Novo Testamento é esse. É sacrificar a sua própria vida, mas não como um sacrifício no sentido de se suicidar. Não é isso. A questão é o sacrifício de alma, o sacrifício de coração, o sacrifício de dar a Cristo aquilo que nós somos para que Ele possa fazer morada em nós. E através desse sacrifício que nós damos a Ele, que é a nossa própria vida, Ele faz maravilhas, Ele faz milagres em nossas vidas, nos libertando das nossas faculdades mentais. Aqui está falando de faculdades, as nossas faculdades mentais mais terríveis que nós temos. É isso que hoje nós vemos nesse sacrifício. Parte 3. O sacrifício verdadeiro. Como Davi, o grande rei de Israel, já afirmava milênios atrás, somente deve apresentar a Deus sacrifícios que tenham algum valor. Algo que tenha valor para nós. É alguma prática, alguma coisa que a gente sabe que desagrada a Deus, alguma coisa que realmente nós podemos dar realmente a Deus, que tenha um valor para nós, que seja algo significativo para nós. Aí sim nós podemos dar para Deus. Agora tem muita gente que dá resto para Deus. Nós temos que dar coisas de valores significativos para Deus, mas não valores monetários, mas sim valores de consciência, valores de prática, aquilo que nos custa a nós fazermos, aquilo que nos custa a vencermos, isso sim nós temos que colocar diante de Deus. Parte 2, a reconciliação. O que é reconciliação? Substantivo feminino, ato ou efeito de reconciliar, restabelecimento de boas relações. Ou seja, o homem no Antigo Testamento, ele não estava tendo uma boa relação com Deus, né? Ele sempre pecava, ele sempre se distanciava e achando que só o sacrifício acabava atraindo ele a Deus outra vez. Nós vemos que não é assim, que não é apenas isso. E sim, nós buscarmos a Deus todos os dias da nossa vida. Claro, meus irmãos, o Espírito Santo hoje tem total liberdade para atuar. Nós temos Cristo, que está conosco, como ele disse, que estaria conosco todos os dias. Nós temos todas essas possibilidades. Porém, se nós não estivermos dispostos a absorver, a aproveitar essa reconciliação, de nada vai valer. O interessante é que nós temos que ter a consciência. E que consciência é essa? De saber que essa reconciliação a qual Cristo está nos propondo não foi de graça. É pela graça, não é de graça. Não. É pela graça, não é de graça. Por que não é de graça?
porque da nossa parte tem que haver uma renúncia. E aqui na parte 2, o protagonismo de Deus no ato da reconciliação e o nosso papel. Como em tudo aquilo que envolve a obra da salvação, na reconciliação da humanidade com o Criador, o Senhor tem total mérito nas ações. Sempre o Senhor Jesus tem total mérito nas ações da nossa vida. É Ele que nos levanta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guarda. Ele que tem total mérito. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Mas tem uma questão aqui. Qual questão? Aquilo que nós falamos no tópico anterior. E o que é? Renúncia. Essa renúncia tem que partir de nós. A partir dessa renúncia, partindo de nós, aí Cristo vai nos levando, vai nos direcionando acerca da sua vontade. É assim que ele faz. Ele vai nos direcionando acerca da sua vontade. Quando nós fazemos o quê? Renunciamos. Essa palavra é muito difícil para nós, porque nem sempre nós queremos renunciar. Nós queremos dar um jeitinho de levar aquilo que a gente sabe que não é bom para a nossa vida, nós queremos levar em conjunto na nossa história. E Deus sempre fala para nós, insiste em nós, para nós nos libertarmos dessas práticas, deixarmos essas práticas, deixarmos essas coisas. E aí nós vemos aqui que quem é o protagonismo, todo o poder, toda a graça, todo o favor é de Deus, é do Senhor Jesus. Porém, o que nós temos que fazer é o quê? É abraçarmos essa causa, é abraçarmos essa possibilidade, é desejarmos estarmos em Deus, é desejarmos fazermos a vontade de Deus. E aqui é isso. Nós temos que fazer... mas o homem não precisa fazer a sua parte. Irmão, se o homem quer ser salvo, ele tem que sim renunciar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmãos, nós cremos sim que nós temos que renunciar, que nós temos que buscar, que nós temos que nos esforçar em Deus. É Ele que nos leva. A reconciliação por meio da cruz. Não são atitudes humanas que tornam a reconciliação espiritual da humanidade um fato, e sim o eterno cuidado de Deus para conosco. A reconciliação ele veio por meio da cruz, já que o homem tinha quebrado isso no Jardim do Éden. Deus trouxe o homem acerca dos templos, claro, através do tabernáculo, através do templo. Porém, nós vemos que a reconciliação da cruz, ela se veio como? Como uma coisa mais íntima. Agora nós podemos buscar Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso todo o tempo através de Jesus. E Ele nos ouve. Não que não existia oração no Antigo Testamento, existia. Mas uma comunhão tão íntima com Deus, hoje como nós temos essa possibilidade? Não, irmãos, isso não existia. Essa possibilidade que nós temos hoje é uma oportunidade única, a qual no Antigo Testamento não havia. Porém aqui nós vemos o quê? Que ela veio por meio de quê? Por meio da cruz. Por meio do sacrifício de Cristo. Aí o véu do templo se rasgou e agora o homem tem todo o acesso, tem um acesso livre a falar com Deus, a se achegar a Deus. Não precisa do sumo sacerdote. Não precisa de levar um bezerro para a igreja. Se a gente fosse entender hoje, seria a igreja. Não precisa. Nós temos total possibilidade de falar direto, de estarmos diretamente tratando, vamos dizer assim, com Deus. Eu acho que essa é a forma melhor para resumir isso. E o 3, redenção. Uma possível definição. Pode-se definir redenção como a condição do pecador em relação ao pecado após o conhecimento da graça de Deus disponível a ele. Hoje o homem pode receber isso. Dito de outra forma, a redenção é uma atitude que apenas Deus pode realizar em favor da humanidade, pois através do seu ato redentor e eterno, concede a todos nós livre acesso à salvação. Essa redenção é uma oportunidade de sermos redimidos em Cristo. É fácil às vezes falar, nossa, redenção, nós somos redimidos, nós temos a oportunidade de o nosso Redentor vir até nós. Claro, mas se a gente não aproveitar essa oportunidade, de nada vai valer. O remédio está ali. Nós estamos doentes. Ou a comida está ali. Nós estamos com fome. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? É que essa redenção está disponível a nós. A gente só não toma posse dessa redenção se nós não quisermos. Mas ela está ali. Mas a partir do momento que a gente faz isso, nós temos que diariamente sempre usufruir dessa redenção. Por quê? Porque se não usufruirmos, nós vamos ficar com fome e vamos voltar a ficar doentes.
Então essa redenção é para isso, é para curar as nossas feridas, é para curar os nossos problemas interiores, principalmente os pecados que nós temos, que nós somos redimidos sim através de Cristo. Então é essa noção que nós temos que ter acerca da redenção, é esse pensamento, é essa mentalidade que nós temos que ter acerca da redenção. A redenção é isso, é estarmos em Cristo, é fazermos a vontade de Cristo, é abraçar essa oportunidade da redenção, de sermos redimidos dos nossos pecados. Uma compreensão do conceito da redenção no Novo Testamento. Nada melhor do que quando a própria Bíblia se encarrega de apresentar-nos uma definição clara e objetiva de um determinado conceito. Este é o caso com relação ao termo redenção, conforme Efésios 1,7, redenção é a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Somos redimidos das ofensas que nós fizemos a Deus através dos nossos pecados. E aí sim, nós podemos sentir a alegria de estarmos em Deus. Essa que é a questão, irmãos. Nós temos que sentir a alegria de sermos redimidos. E isso tem que valer muito para nós. Nós temos que valorizar isso. Porque se nós não valorizarmos isso, de nada vai valer. Vai apenas estar ali o pão e nós não vamos comer. O remédio vai estar ali e nós não vamos tomar o remédio. Ou seja, vamos ficar doentes e vamos ficar com fome. Não vamos usufruir daquilo que está disponível a nós, que é a redenção, que é o perdão dos nossos pecados. Parte 3. A expectativa da redenção futura. A obra redentora que o Mestre já efetuou por nós possui uma dupla repercussão. Aquela que alcança-nos de modo imediato e presente, e por isso já podemos declarar-nos redimidos, salvos e santos em Cristo. Tem a redenção que já nos alcança imediatamente, que a gente já consegue sentir mesmo a redenção, o alívio, a presença de Deus na nossa vida. E tem a redenção futura, porque nós vamos pecar, nós vamos errar o alvo. Porém, já não é mais aquele pecado planejado, aquela coisa horrenda, aquela coisa terrível. São situações casuais que acontecem no nosso dia a dia. Não é mais um pecado horrível. Ah, não existe pecadinho e pecadão? Existe sim, porque cada pecado tem as suas consequências. Então tem coisas que são casuais, coisas que acontecem no dia a dia. Tem pecados que a gente tem, o Senhor me perdoa pelo meu pensamento, me perdoa de repente por ter respondido a alguém mal, sei lá, qualquer coisa dessa natureza. Agora tem pecados que nós planejamos. Mas aqui é uma expectativa da redenção futura, é sempre ter noção daquilo que Cristo já fez por nós, porque Ele já fez por nós. E aí cabe a nós abraçarmos essa possibilidade, nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda a ser redimido. Me perdoa, Senhor, para mim estar na sua presença. Amém? E a nossa conclusão. A obra da salvação é um processo complexo, realizado por Deus com a intenção de prover à humanidade a única saída para a iminente condenação eterna que nos ameaça. A fim de conceder-nos tal bênção, o Altíssimo ofereceu o melhor e único sacrifício possível em resgate das nossas vidas, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo teve amor por nós, ofereceu o sacrifício ao qual trouxe a nossa salvação. Que salvação é essa? A oportunidade de nós estarmos na presença de Deus. Essa é a nossa salvação. A salvação também consiste em nós sentirmos a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? Não sentir aquele peso do pecado ao qual escraviza o homem, mas sim o homem ser liberto deste pecado, ser liberto desse sentimento, ser liberto dessas situações. Tentado todos nós vamos ser, meus irmãos, porém não podemos ceder à tentação. Amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.